Finalmente, estou sendo reconhecido aqui na Fúria. Me chamaram para mais uma edição do Charolas Talk Show, tá, guys? Pra quem não conhece a minha simpatia, sou eu, o rei baiano, o Charolão. Guys, eu quero falar aqui pra vocês que o Akara ainda não me providenciou um estúdio. Tô aqui ainda nessa situação precária, mas o que importa é que o OBS tá gravando, há uma ideia na cabeça pra a gente fazer isso aqui rolar, né? Salve pra Glauber Rocha. Pra você que não sabe quem é Glauber Rocha, só porque eu tô lendo o roteiro, tá, guys? O roteiro tá aqui do lado, eu tô lendo tudo aqui. Vá pesquisar, porque quando eu terminar aqui eu também vou pesquisar, que eu não sei quem é, não. Sem mais enrolações, vamos ao convidado do dia, meu jogador favorito, Xande, vulgo Xande Avião. Uma honra, uma honra. Alexandre Xande Zizi. Que nome bonito, né? Pra ter 29 anos, que assim, no mundo de esportes é mais ou menos ter uns 58, né? Peraí, meu cabelo zoou aqui, velho. Porra, peraí. Tá bonito, rei. Tá bonito. Leva uma peruca pra você. Já foi modelo da Fúria. Se a produção puder subir aí uma foto desse cara aí, desse gostoso aí na tela, pra gente ver melhor a imagem dele, também fica bom. Você também tem uma namorada famosa que participou de um reality show da Fúria, inclusive entrou pro time de Valorant, inclusive, né? Valina tem que colar aqui com nós aqui no Charolas Talk Show. Você é do signo Satanares. Arianjo. Se mudou de equipe algumas vezes, também já mudou de jogo. Chega agora para a segunda passagem com a camisa da Fúria. Você sendo um andarilho do jogo, deixa eu logo lhe perguntar logo. Quando é que você vai embora da Fúria? Me diga logo. Pô, mais uns 3 aninhos tá bom pra você? 3 aninhos jogando, faz aquelas fotinhas pro Instagram, ajuda a Fúria a vender roupa, porque o pai é bonito demais e... É, tá foda, mas vender uma roupinha ali, um negócio ali... Ah, tipo assim, não tem como. Mas se eu puder vender uma roupinha pra dar um grau, melhor. Irmão, como é que foi a sua volta pra Fúria aí? E você tem alguma missão, assim, um fardo especial em mãos aí pra trazer pro nosso time? Cara, o que eu sinto é que eu sempre estive muito perto do topo. Eu sinto que esse time... Também a maioria dos jogadores sempre esteve perto, né? Nunca chegou lá, sempre foi no quase. Claro que a gente conquistava umas vagas para ir para fora, mas nunca tinha um resultado expressivo, então era meio que coadjuvante ali no campeonato. Não só para mim, mas como pros moleques, pro MW, pro NZR, a gente realmente tentar ter um belo resultado lá fora, entendeu? Então provavelmente esse ano, igual todo mundo sabe, é um ano bem complicado pelo 0-5, mas a nossa meta é tentar esse milagre, que a gente acredita muito. Infelizmente as condições que sobrou, que está no momento, mas a gente tem que lidar com o que a gente tem. Como é que, tipo assim, é você voltar pra casa, vestir a camisa da Fúria de novo? O que é que você tá sentindo, cara? Pra mim foi a hora que eu mais tenho carinho, exatamente porque eu tenho essa liberdade de fazer essas resenhas igual eu tô fazendo com você agora. Quando saiu a coleção em 2021, eu fui um dos modelos, um do pessoal que participou de toda a gravação, daquela resenha. Então eu me sinto muito em casa, eu sinto que eles me incluem bastante nos projetos, eu sinto que a org, pra mim, entre as brasileiras é a maior. Então, tipo, não tive muita dúvida, não. Você que é um cara assim, né, a gente tem uma idade, assim, parecida, né, mas você parece ser bem mais velho do que eu. Jamais, tem o cabelo. Com quem desse time da Fúria você já jogou? NZR e Kalil, joguei na primeira Fúria com os dois. Pô, bom, vai ser uma experiência nova, né, então? Com certeza, acho que, tipo assim, principalmente os dois que eu já joguei, eu tenho bastante intimidade, amizade. Desde o momento que cheguei aqui, é como se fosse ontem que eu tivesse jogado com eles. E os outros dois meninos, antes de eu chegar aqui, eu já tava, quando tava tudo meio que certo no Brasil já, eu já tava me aproximando bastante deles. Então no momento que eu cheguei aqui, parecia todo mundo já que uma família mesmo. Acho que nossa união, a amizade, a resenha, tá motivando muito a gente até pros treinos, assim, pra não ficar cansativo e tal, pra gente conseguir fazer bastantes horas. Xande, uma pergunta assim, eu vejo que você é um cara que gosta de se pintar bastante, assim. Tem quantas tatuagens, cara? Cara, eu nunca contei, mas eu acho que uma mais de 60. Você já jogou em mais times do que você tem tatuagens? Pô, se contar o outro FPS, acho que é pau a pau. Pô, é muita tatuagem mesmo, papo reto. Eu joguei muito time, mas tatuagem não tem como. Até a bundinha já foi. Qual é o próximo jogo que você já pretende começar também? Pô, talvez um pokerzinho, talvez um fifinha, deitadão. Controlezinho aqui no sofá, fedendo Doritos, tranquilo. Quer jogar um carteadozinho, né, pra curtir a aposentadoria? Ah, tem que fazer a média, né? E como é que tá sendo aí, cara, em Los Angeles, assim, você tá com saudade da família, da sua namorada? Sim, óbvio, se eu falar que não, pô, ela me mata. Eu gosto muito desse momento, eu não sofro em nada assim, saudade de comida, saudade da família, da namorada, claramente se tivesse junto era, porra, bacana, mas eu sempre que eu venho pra fora assim, eu abraço a oportunidade, o sonho e fico nisso. Então, se alguém tivesse aqui que eu amo, vamos dar um exemplo, minha mina, tipo, eu nem não consegui ver ela, igual aqui são 9 da manhã, 9h30 e eu fico no computador até 1 da manhã e durmo, e repete. Então, quando eu voltar, a gente vai fazer o que ela quiser, ela manda. Qual o seu lugar favorito aí da GH, cara? Meu quarto. O que é que você costuma fazer nesse lugar, man? Tô na abstinência, hein? O mozão tá longe. Ah, eu vejo uma série. O Masters tá rolando aí, né? Aproveitando aí o gancho aí da GH aí, quem é o cara que é mais sequelado? Aquele cara mais estranho aí, velho, que você viu até agora? E agora ninguém fala de mim, é só dos outros, porque os caras é muito sequelado. Tem que saber o mais normal, né? Estranho, mano, o mais normal é o Luke, é o Lukezeira. Ninguém dos outros é normal, ninguém. Como é que tá sendo lidar com essa pressão de resultados? Porque vai ser uma pressão assim gigante. Já deve ter começado, né? Mas quais são os objetivos que vocês traçaram? Como é que tá sendo a rotina de
treinos aí, cara? Só que pra mim tá, tipo assim, entre as perfeito. Antes de começar os treinos, eu cheguei 5 dias antes de começar os treinos. Eu tentei fazer algo que eu tinha combinado com todo mundo, com a psicóloga, com o Jaimão, até com os coaches, que eu queria me aproximar muito nesses 5 dias que teriam de folga até começar os treinos, que começou semana passada. Realmente tava um clima um pouco conturbado entre todo mundo. E hoje em dia, tipo assim, eu sinto que é um novo time, assim, eu não vejo ninguém como se fosse um fardo pesado treinar ou tá aqui, tá ligado? Cara, você tem alguma expectativa pra estreia? Expectativa de vitória contra a 100 Thieves, né? Acho que é um time muito bom, mas ao mesmo tempo é um time que joga mais básico, então acredito muito. O que é que você faz aí nas horas vagas aí? Você já fez compras em Beverly Hills? Foi uma coisa também que eu falei com o pessoal que, cara, a gente tem que tirar um dia pra gente, tá ligado? Seja pra fazer um churrasco na casa, seja pra andar no Starbucks, a gente tem que sair da casa um pouco, tá ligado? Porque a nossa rotina até o momento tá sendo bem intensivão, assim. A gente tá sendo execrado aí nas mídias sociais, a torcida tá puta, com razão. Com razão, porque não teve resultado nenhum no primeiro split. O que a Charolas Live ali nas Watch Parties podem esperar dessa fúria com o Xande Avião, cara? Cara, acho que o ponto mais forte vai ser a energia, assim. Mesmo que o pessoal fale muito mal, quem conhece realmente de Valorant sabe o nível do MW, sabe o nível do Havok, sabe o nível do Kalil e do Manito, então também nem se fala. O grande problema que acontece em muitos times é você montar as peças só por potencial ou por nome e não pensar como é a personalidade de cada um, ou pensar até maturidade, né? Tem gente que lida mal com algumas coisas, se o cara for um pouco mais siege, então você via que os caras não estavam bem entre si, você via que o clima não tava bom. E nível os caras têm. O nosso foco mesmo é resetar a mente de todo mundo tá com a energia lá em cima, porque um 3-2-4-1, se a gente tiver uma cabeça ali boa e continuar mantendo pro próximo split, com certeza a gente belisca as vagas. Queria saber como é que tem uma namorada que joga Valorant. É uma etapa que eu passei há 13 anos atrás, 14 anos atrás, então é muito gostoso, é meio nostálgico assim pra mim, e por ser na Fúria também é muito bom, e mozão quebra. Agora vamos para o X1 do Charolão. Cidade grande ou cidade pacata? Cidade grande. Nem comenta, né? Praia Porra. ou montanha? Praia. Série ou filme? Série, amo série e fico puto quando acaba, fico depressivo. Levar a gata pro restaurante ou garantir um jantar romântico em casa, cara? Luz e velas. Mano, eu prefiro um jantar em casa. Mano, por incrível que pareça, o pessoal fala, mas nossa, eu sou muito caseiro, eu amo ficar em casa. Se a gata quiser ficar em casa o ano inteiro, eu fico o ano inteiro em casa. Tatuagem realista ou abstrata? Abstrata. Empada ou empanada? Empanada, Argentina. Meu irmão, e agora, muito sério, tá? Brasil ou Chile? Não, pô. Se o mozão ficar bravo comigo, acontece. Brasil, 1000 vezes. Meu amigo Xande, ó, boa sorte nesse seu retorno da Fúria. Obrigado por ter arrumado um tempinho aqui pro Charolas Talk Show. Espero que, tipo assim, que você amasse aí, coloque esta nossa Fúria no lugar que ela nunca deveria ter saído, tá? Posso mandar uma mensagenzinha? Não, Xande, vá treinar, mas vá treinar que o negócio tá tenso. Valeu, Um beijo, meus amores, tamo junto.